E nesta manhã o que Deus colocou no meu coração encontra-se no livro de Atos, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1, do versículo 12, tendo assim o versículo 12 como base da nossa ministração, amém? Você que está aí com a sua Bíblia, por favor, abra. Pedir aqui o auxílio ao universitário. Pensei que a igreja estava vazia, agora que eu coloquei óculos, tem gente aqui. Pessoal do suporte, Deus abençoe vocês que estão aí presentes em todos os cultos, né? Faça chuva ou faça sol, não tem sofazinho, não tem aguinha toda hora, tem a batalha aí, mas o nosso grande Deus irá recompensá-los grandemente, amém? Todos acharam? Atos 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo-os por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este é Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Gostaria de repetir aqui o versículo 12, que vai ser o versículo base, o versículo chave da nossa meditação nesta manhã. Que você preste bem atenção nesse versículo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre salvação. Deixa eu mudar aqui, que senão o vento não vai deixar eu... Agora sim. Nós temos aqui alguns sentidos da palavra salvação. Podemos entender salvação como o livramento de perigo físico, o sofrimento moral, morte, perigo, preservar ou curar. Temos muitas expressões de salvação. Uma delas vocês já ouviram falar, que aquela expressão usada no boxe, né? Salvo pelo gongo. Ou seja, os lutadores estão ali lutando um contra o outro, e no momento um é atacado e quase que acabando a luta, aí soa o gongo, né? Aí o pessoal fala: salvo pelo gongo, foi salvo. Muitos aqui também já brincaram de esconde-esconde. Pelo menos na minha época ainda tinha essa brincadeira, né? Graças a Deus não existia o celular, senão eu não ia nem saber o que era esconde-esconde. Então a gente ia se esconder e um menino ou uma menina ficava procurando a gente. E
quando faltava um só, né? Se aquele último fosse lá e a pessoa não achasse, ele ia lá e batia no Pix, ou um lugar, ou um poste, qualquer lugar ali, e ele corria lá antes da pessoa que estava procurando e salvava todo mundo. Aí todo mundo, ei, estamos salvos, estamos salvos, estamos salvos. Essa é uma expressão de salvação. E fazendo aqui uma analogia com a salvação de Jesus sobre essa brincadeira de esconde-esconde, tem uma grande diferença, é que Jesus já nos salvou lá dentro do ventre de nossas mães. Então, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já nascemos salvos, mas nós precisamos manter essa salvação. Amém? A salvação é realizada através daquilo que Cristo fez na história e por aquilo que Ele continua a fazer em nós, salvos, os crentes, através do Espírito Santo. Amém? 1 Timóteo 2, versículo 5 e 6 diz assim: porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Talvez esse seja o maior exemplo de salvação registrado na palavra de Deus. Podemos afirmar que a salvação, então, é a base da nossa salvação, é a morte de Jesus na cruz. Aqui em Timóteo, ele diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, antes de nós entrarmos no sermão, e queria que ficasse bem claro para você, que a base da nossa salvação é a morte de Jesus na cruz. Amém? Quando você estiver, como dizia a minha avó, né, desacursoado, olhe para a cruz, que você verá a salvação. Temos aqui outro exemplo de salvação. Moisés, em Êxodo 15:12, ele diz assim: o Senhor é a minha força e meu cântico, Ele me foi por salvação. Essas são as palavras de Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Que coisa fantástica, né? Quando falamos em travessia do Mar Vermelho, nós podemos imaginar aquele mar se abrindo, e foi justamente isso que aconteceu. O povo já estava bem perto de Canaã, quando Deus deu a ordem a Moisés para levar o povo até Pi-Hairote, um lugar chamado Beco Sem Saída, ou seja, quem estava ali estava cercado. De um lado estava Baal-Zefão, a terra dos canibais, do outro lado as montanhas de Migdol. Pensa no lugar intransponível, uma grande montanha. Atrás o exército de Faraó e à frente o Mar Vermelho. E nós já sabemos o desfecho dessa história. Deus abriu o Mar Vermelho e salvou o povo de Israel. Amém? Entrando aqui na mensagem, no versículo 4 diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por ensinar eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam. Pedro e João foram presos porque falavam do amor de Jesus. É uma coisa impressionante, né? Você ser preso por falar do amor de Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Para você entender um pouquinho essa história, vamos voltar lá no capítulo 3, onde a Bíblia nos diz que quando Pedro e João subiam ao templo para orar, todos os dias à porta do templo estava ali um homem coxo de nascença que pedia esmola. Acredito que a salvação daquele homem já chegou no momento que um dos seus amigos, a Bíblia não me relata, mas todos os dias ele estava ali na porta daquele templo pedindo esmola. Todos os dias.
A Bíblia não fala se era a sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, seus amigos que o levavam ali todos os dias. Mas uma coisa é certa, todos os dias ele estava ali pedindo esmola. Nós conhecemos a fisionomia das pessoas que pedem esmola, né? Eles ficam olhando para você que nem a gente fala para a criança, está com a cara de pidão. Imagino eu, Pedro e João, subindo a escada e olhando aquele moço ali, talvez já com a mão estendida, com aquela cara de pidão, né? Mateus, quando era menorzinho, ele era pidãozão. Agora eu já não posso falar mais isso, né? Ele já vai lá e já pega. Quando a gente está comendo alguma coisa, algum doce, a Rita, quando está fazendo comida, eu estou lá na panela. Ô Rita, larga a mão de ser pidão já. Mas enfim. Ontem eu tive uma experiência ali no Farol do Rio Pequeno. Ontem eu fui na casa da minha cunhada, mudar uns armários para ela lá no Cambuci. E na volta, chegando aqui no farolzinho da Politécnica, tinha um menino parecido um pouco com o Mateus, assim, alto, compridão, com violino, bem vestido, um menino boa aparência. Eu olhei assim e falei, puxa vida, esse menino não deve estar pedindo esmola, né? Um menino bonito, de bermuda, o cabelo lisinho, bem batidinho, violininho bem. Aí eu fiquei prestando atenção naquele menino, e quando ele chegou bem perto de mim, eu falei assim, rapaz, qual é o motivo de você estar aqui nesse farol com esse violino? Falei com essas palavras. Aí ele, tocando, com aquele sorriso, expressou mesmo alegria. Ele falou assim, isso daqui eu faço para manifestar a glória de Deus. Olha que bênção, né? Olha que bênção. Porque eu estava com a mente do sermão, eu estava com o sermão na minha mente, a gente vem pensando, Deus vai confirmando ao longo do tempo a mensagem em nosso coração. Então eu estava ali com aquele pensamento de esmola, mas não, ele estava manifestando ali a glória de Deus, amém? Então ao mesmo tempo que Pedro e João olhavam para aquele moço, o mendigo deve ter pensado, bom, agora deve sair alguma coisinha, né? Estão olhando muito para mim, mas não. E Pedro então diz, olha para nós. Aí o coxo já estendeu a mão, na expectativa, né? Agora vai sair um cascaio, né? Olha para nós. E Pedro então continuou, não possuo prata nem ouro, mas tudo o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em outras traduções dizem assim, levanta-te e anda. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, ele deu um salto e se pôs em pé. Imagina a felicidade daquele homem, mais de 40 anos sem poder andar, sem poder caminhar, sendo carregado ali todos os dias para a porta daquele templo, isso sem pensar no seu dia a dia, nos seus afazeres, como era, a gente sabe toda a dificuldade que uma pessoa deficiente tem. E eu fico imaginando a felicidade daquele homem quando Pedro liberou aquela palavra de salvação, aquele homem coxo que estava pedindo esmola. Poderia estar com a fisionomia do menino que estava tocando ali. Ele manifestou a glória de Deus apenas no seu semblante, no seu olhar, no seu visual. E ele, tão feliz por ser salvo aqui no contexto de cura, né, a salvação, ele entra no templo com Pedro e João saltando e louvando a Deus, ou seja, manifestando a glória de Deus. Oh, que alegria imensa esse coxo estava sentindo. Depois de 40 anos, ele foi salvo. Depois de 40 anos, ele deu um salto. Às vezes a gente sofre alguma coisinha assim, até voltar o dedo, né? Bati o dedo esses dias, até ele voltar ao normal, tem que ficar mexendo, apertando bolinha, fazendo fisioterapia. A gente dá uma torção e tem que... A gente sabe a dificuldade que é, mas Deus é tão bom,
Ele é tão poderoso que num piscar de olhos, Ele salvou aquele coxo. E quando esse coxo entra com Pedro e João, o povo vê ele pulando, saltando de alegria, dando glórias a Deus, expressando aquele sentimento de cura, de amor a Deus. O povo então fica meio ressabiado, o povo fica meio desconfiado e começa a questionar, mas não é aquele coxo que pedia esmola? Não é aquele coxo que ficava ali sentado? Aquele coxo que ficava ali sentado já não fica mais. Aquele coxo que pedia esmola, agora ele já não pede mais. Aquele coxo que tinha dificuldade de andar, agora ele anda para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E abrindo aqui um parênteses, quando nós mudamos a nossa vida, quando Deus transforma a nossa vida, quando nós somos totalmente transformados, renovados nossa mente pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazíamos alguma coisa errada lá no passado, agora não fazemos mais. Eu vou falar por mim, quando eu bebia, agora eu não bebo mais. Quando eu usava droga, agora eu não uso mais. Quando eu virava a noite clara, agora eu não viro mais. Quando eu andava com má companhia, agora eu não ando mais. Porque Deus me resgatou, porque Deus mudou a minha vida, Deus renovou a minha mente, Deus mudou o meu semblante, a ponto de as pessoas perguntarem: Léo, o que aconteceu com você? O que aconteceu para você mudar assim, tão de repente? Nós incomodamos o diabo, meu irmão. Eles notam a nossa diferença. Nós refletimos a glória do Senhor. Então, quando o povo nota essa diferença naquele coxo, e Pedro, bem atento a tudo isso, ele disse ao povo: vocês pensam que foi mérito nosso? Vocês pensam que esse coxo está andando aí porque eu e João nós somos carregados de poder? Essa não é a minha palavra. Vocês podem ler lá com o tempo, depois o capítulo 3 inteirinho, vai narrar essa história que eu estou resumindo aqui para vocês. E ele então, cheio do Espírito Santo, ele fala: não, você está pensando que foi nós? Olha bem o que ele diz no versículo 13. Foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé de quem vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de Deus. Oh, glória a Deus! Pedro e João exalta ali o nome de Deus. Cantamos aqui: toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Foi isso que Pedro e João fez. Mas, continuando aqui, a mesma fé que deu a saúde perfeita àquele coxo, levou Pedro e João a passarem uma noite na prisão. Nós ficamos até questionando, como pode, né? Um homem trouxe salvação àquela pessoa, mais de 40 anos que aquele homem não andava. Ele anda, ele pula, ele salta, ele mudou, ele foi transformado, e ainda nós vamos ser presos. Eu fico imaginando ali na hora o que Pedro e João sentiram. Talvez ali
se fosse outra pessoa, talvez está aí a importância de você ser cheio da graça de Deus, cheio do amor, cheio do poder de Deus. Eles poderiam ter desistido, eles poderiam abandonar a fé e simplesmente virar as costas para Deus e ir embora. Mas não foi isso que aconteceu, não é isso que a palavra de Deus nos relata. Eles foram até o fim porque sabia que Deus estava com eles, assim como está comigo e com você nesta manhã de domingo. Vocês lembram de uma das mensagens da nossa campanha? Deus é contigo. E um dos princípios da salvação é: nunca abandone a sua fé. Pelo contrário, pratique a sua fé em nome de Jesus. Eu vou contar um testemunho aqui bem rapidinho. Ontem eu conversei com a Chayane foi um membro da nossa igreja. E a filhinha dela, com apenas 2 anos de idade, teve um problema quando ela operou do refluxo. Ela operou do refluxo, até aí tudo bem, a cirurgia foi bem sucedida. E após 2 meses de cirurgia, a médica liberou a vacina rotavírus. Mas ela não poderia ter liberado essa vacina, causando assim a reação, a obstrução no intestino e infecção generalizada, com uma garotinha chamada Emily, de apenas 2 meses de idade. Mas a Chayane, uma menina de fé, colocou a vida dela diante do Senhor e pediu oração a todos, e continuou orando pela sua filhinha. E a Rita conversava muito com ela. E no domingo de manhã a Rita acordou, o Espírito Santo de Deus incomodou para que nós fôssemos visitá-la ao hospital. E eu não vou negar para vocês, irmãos, eu acho que o hospital não é o meu dom. Mas nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a Rita toda, Joel, a gente tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? E justamente nesse dia aqui, domingo de manhã, estava aqui o casal, o pastor Ricardo Alvarez e sua esposa Diana, lá da Colômbia. Eles ministraram aqui, na verdade quem ministrou foi sua esposa Diana. Ela ministrou aqui na escola bíblica dominical e trouxe uma palavra de vida para a igreja. E o Espírito Santo tocou grandemente no meu coração aquela palavra vida, 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 e eu fiquei com aquilo no meu coração e falei, vida. E depois do almoço fomos em casa, ao horário da visita, acho que era das 2 às 4, se eu não me engano. Aí está Joel, vamos, falar, então vamos. Fomos até o hospital. Aí chegamos lá, encontramos a Chayane, a família dela estava toda lá. E vamos à visita. Faltavam assim, poucos minutos para terminar a visita. Aí eu na minha mente, falei assim, eu vou primeiro, vou lá rapidinho, porque sinceridade, irmãos, eu sou meio fraco para essas coisas de hospital, eu não gosto de ver muito pessoas cheias de cano, tubo, não é a minha praia. Eu acho que não foi para isso que Deus me chamou. Tem gente que já é preparado, a Rita mesmo agora vai começar aí uma faculdade de enfermagem, ela gosta, ela tá nesse ramo. Então eu falei, eu vou primeiro, oro com ela ali, abençoo a vida dela e clamo, com fé, e já saio rapidinho, a Rita vai e fica um tempo com ela. Aí para minha surpresa, quando eu estou matutando aqui, a Rita vai e entra. Falei, meu Deus, a Rita já foi. Então aquela demora lá e eu vou rápido, Aí Rita foi lá, teve o seu momento com Deus, com ela ali, no bercinho, cheio de aparelho, e nós ali clamando ao Senhor. E a Rita sai e eu entro, aí tinha uma enfermeira, irmãos, o quarto de uma outra criança do lado, e aquilo mexeu muito com o meu sentimento. Aí eu falei assim para a enfermeira, olha, não se preocupa não, porque eu só vou orar com ela aqui, dar a bênção de Deus para essa criança,
e já vou sair. Aí ela falou assim, não, fique tranquilo, você tem mais uns 20 minutos. Falei, Jesus amado, 20 minutos. 20 minutos para quem queria só entrar e sair diante daquele cenário todo, mas enfim. Resumindo, eu orei com aquela criança, eu coloquei toda a minha fé, e em nome do Senhor Jesus eu clamei pela vida daquela criança. Tinha muita gente orando pelaquela criança, pedimos orações aqui na igreja, o povo orou, a família da Chayane orou, fizemos então uma corrente de oração, e só resumindo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, essa criança vai fazer 6 anos em maio, está bem, já estivemos lá logo após a cirurgia, cultuamos a Deus com ela lá, ela está uma bênção. Por quê, irmãos? Não é, vou falar aqui igual Pedro e João falou para aquele povo, não foi porque eu fui lá e orei com ela, não, irmãos, foi porque Deus é misericordioso, mas pela fé que nós temos, nós podemos conquistar muitas coisas. É que às vezes nós não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos no poder que Deus nos dá para nós colocarmos em prática. Coloque sua fé em prática. Vamos continuar aqui. Então, queria agradecer a Chayane, ela deve estar nos assistindo, porque eu pedi permissão a ela para poder relatar aqui o que Deus fez na vida dessa criança e no que Deus está fazendo, amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Então, Pedro e João foi preso de lá, da prisão, eles são conduzidos ao Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal onde julgava os casos criminosos e administrativos. Eles formavam assim como se fosse um semicírculo, né? O povo ali todos sentados, a cumbuca, vamos dizer assim, né? E Pedro e João ali na frente dos dois. Então eles começam a argumentar com Pedro e João, e resumindo aqui, eles perguntam a eles, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? E a resposta foi simples. Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória a Deus. E se não bastasse isso, eles mesmo ameaçados, no versículo 12, eles completaram, Pedro, cheio do Espírito Santo, completou, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, nem em meio a uma pressão, nem em meio a uma ameaça, Pedro e João tiveram medo de expressar aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Eles não estavam preocupados se eles iam ser presos, eles não estavam preocupados se eles iam voltar para a prisão, eles não estavam preocupados se iam dormir mais uma noite, se ia passar 1 mês, 2 ali preso. Eles se preocuparam em falar que Jesus Cristo é a salvação, é o único e não tem por onde escapar. E é assim que nós devemos olhar para essa mensagem. Não há salvação em nenhum outro. Pedro e João colocaram a sua fé em Jesus. Rafinha, dá uma de pastor aqui. Vem cá, Rafa. Pedro e João colocaram sua fé em prática. Pedro e João, nós podemos ver aqui, que lá no final do capítulo 4, eles não foram presos, eles se sentiram ameaçados, o Supremo Tribunal falou, olha, vocês vão sair daqui, mas vocês não falem mais do amor de Deus. Mas você acha que eles não iam falar? Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e eles continuaram
falando do amor de Deus. Irmãos, a coisa é bem simples, não tem segredo. Talvez você possa estar me perguntando, mas como que eu posso ser salvo? Como faço para manter a minha salvação? Como eu faço para ter esse momento glorioso com Deus? Como eu faço para ter essa fé de Pedro e João? É simples, meu irmão. Nunca abandone sua fé. Ande com sua fé. Ande no ensino, na palavra, na comunhão, no partir do pão, com alegria, com singeleza de coração, com oração e louvando a Deus. E assim Deus vai cuidando, e assim Deus vai nos preservando, e assim Deus vai nos livrando, e assim Deus vai suprindo todas as nossas necessidades, e assim Deus vai mudando a nossa vida, e assim Deus vai nos abençoando, e assim Deus vai entrando com providências, e assim Deus vai fazendo milagres, Deus vai operando, Deus vai mudando a nossa sorte, vivendo de um modo digno de louvar a Deus. Oh, irmãos, não percam essa chance. Deus quer te salvar nesta manhã. Deus quer te dar a bênção, quer te dar a paz. Nós somos salvos mediante a graça do Senhor. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, irmãos. É Deus que nos dá. Ei, canta labás, uriana labás. Eu quero orar com você nesta manhã. Feche os seus olhos. Pense em Deus de uma maneira diferente nesta manhã. Talvez você quer largar algo e não está conseguindo. Talvez você quer deixar de fazer algo, mas não está conseguindo. Talvez você quer estar diante da presença de Deus, mas não está conseguindo. Feche seus olhos. Tenha fé que o nosso Deus é poderoso, Ele é o único que vai entrar com providência na sua vida nesta manhã. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu. Oh Deus amado, obrigado a Deus, porque um dia o Senhor mandou o seu único filho ali na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E hoje, graças a isso, ó Deus, graças a esse sacrifício, nós herdamos a salvação e herdamos junto com ela a vida eterna. Oh Senhor amado, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão clamando a Ti nesta manhã, Senhor. Quem sou eu para saber o que elas estão pensando? Quem sou eu, ó Deus, para proclamar algo na vida dessas pessoas? Mas tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que dou nesta hora, Deus, é que tudo seja realizado em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E assim, ó Deus, o Senhor entra com providência nessas vidas. Que o Teu Espírito Santo transborde em nossos corações, para que nós possamos viver assim como viveu aquele coxo, saltando, pulando, louvando a Deus, assim como vive aquele menino lá no farol de ontem, manifestando a Tua glória. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos?